Olá, pessoal. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um artigo. Ele não é um artigo muito novo, tá? De 2010, é bem antigo. Já estamos em 2022. Mas, como eu falei há pouco tempo, eu gravei um videozinho e falei sobre os exercícios de rotadores externos do quadril e também sobre síndrome do piriforme. Então, eu, mexendo nas minhas coisas, achei esse artigo e eu acho que pode ser interessante para a gente conversar um pouquinho, entender algumas coisas, tá? Então, isso aqui é um estudo de caso, então, com um indivíduo apenas, e foi feito o tratamento para essa síndrome, a síndrome do piriforme, com exercício. Hoje nós sabemos que nós já fazemos isso, né? Porque por muito tempo esse tipo de intervenção era feito basicamente com alongamento, massagem, acupuntura. Não que isso não seja bom, mas sabe-se que o movimento, o exercício é importante e fundamental. Então hoje nós já fazemos isso. Só que o que eu vou trazer, levantei aqui com esse artigo, alguns detalhes que na época não se identificou, mas que hoje é interessante que se dê atenção a isso. E eu vejo muitos profissionais que ainda não fazem isso. Então, por isso a escolha do artigo, para a gente conversar um pouquinho, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos detalhes, né? O que é a síndrome do piriforme? Né? Então, é uma inflamação, né? Uma irritação do nervo isquiático, ciático, por pressão, que pode ser causada por hipertrofia desse músculo, né? E músculos também adjacentes, mas principalmente esse, inflamação ou por trauma desse músculo, né? Ele é um músculo bem profundo, muito ativo e acaba que, por ser profundo, é muito difícil da gente alongar, né, e mexer, assim como acontece com todos os músculos mais profundos, né? Então, aqui eu trouxe, né, um pouquinho a identificação ciático é esse número 3 ali, para a gente ver como ele é profundo e ele faz parte bem dos músculos profundos do quadril, né? Então, como ele é muito realmente bastante profundo. Aqui tem a face, os músculos mais superficiais, né? E ali está ele, né? Esse músculo ali, o número 3. Então, basicamente, né, o que se fazia, e ainda se faz, tá? Mas, como eu falei, hoje já o exercício, o movimento, ele tem mais, né? A gente usa muito mais. Então, alongamento e massagem, né? Mas fica sempre faltando algo, se a gente for pensar, né? O que é importante que eu destaco aqui para vocês? Avaliar, né? E quais músculos, né, e grupos, enfim, que podem estar em hipoatividade, hiperatividade. Qual é a relação de força e comprimento, né, que são os testes funcionais. Nesse artigo foram feitos testes, tá? Testes funcionais, testes palpatórios, testes neurodinâmicos, avaliação biomecânica, isso foi feito, tá? Mas no nosso dia a dia é importante que a gente faça, porque tem muita coisa que é diagnosticada como síndrome do piriforme, e na verdade tem outras alterações, outras assimetrias, que aquele indivíduo tem esse tipo de dor reflexa, e que não só o piriforme está envolvido, né? Tem outros músculos que estão, às vezes, hiperativos, e quando o músculo está hiperativo ou hipoativo, que antigamente, quando a gente falava em posturologia, a gente falava músculos muito encurtados e músculos muito alongados. Hoje a gente usa esse termo, hipoatividade e hiperatividade, porque dá a ideia de que o músculo que está encurtado está forte e o que o alongado está fraco. Na verdade, eles podem estar em situações diferentes. Pode estar fraco, mas ele pode estar numa situação de hiperatividade, o que deixa ele sem uma função ideal. Então, por isso que a gente precisa avaliar sempre quais as condições reais daqueles músculos para que a gente possa fazer uma intervenção melhor. Porque senão é um tal de fazer borrachinha, né? Abdução, abdução, abdução do quadril, e o aluno, o cliente, persiste com aquela síndrome, com aquele quadro doloroso. Às vezes é porque a gente não fez uma avaliação bem feita, tá? Então, aqui também a gente identifica, aqui no número 33, né? Ali é onde ele ocupa, né? Nessa secção aqui,
é onde ele ocupa, né? Esse aqui é o nosso nervo ciático, né? Ele está bem aqui nessa região, tá? Então, é importante avaliar os músculos adjacentes, né? As cadeias ou os trilhos anatômicos para conseguir fazer uma intervenção um pouquinho melhor. Então, em relação ao desenho do estudo, é um homem de 30 anos, ele pratica tênis e basquete, ele tem uma dor lombar intermitente por já há 15 anos. 2 anos ele tem essa dor na região glútea do lado direito, irradiando para a coxa, né? Foi feito um diagnóstico por imagem, através de imagem, de síndrome do piriforme, sem relato de trauma localizado, então essa dor foi vindo, não teve um trauma específico, isso é muito interessante quando a gente trabalha com pacientes com dor, pessoas que vêm para nós que não tem nenhum trauma, não tem nenhuma identificação de momento de que essa dor chegou, é bem ruim, né, da gente fazer o tratamento. E não teve nenhum tratamento prévio, tá? Uma coisa interessante que aqui é um destaque meu, tá? Que deveria ser interessante e a partir, né, de agora se fazer, né, nos dias de hoje, além de avaliar através da escala visual analógica, avaliar a intensidade da dor, né, que a gente possa avaliar incapacidade e sofrimento nessas mesmas escalas de 0 a 10, quanto essa dor te incapacita e quanto ela traz de sofrimento, né? Isso seria uma coisa interessante da gente não só avaliar a intensidade, mas também avaliar a incapacidade de sofrimento. A dor desse indivíduo, ele era agravado a subir escadas, né? Nas práticas esportivas que ele praticava. Se ele ficar 6 dias sem fazer nada de exercício, desses esportes, a dor zerava. EVA dele basal era 3 e quando, na prática, quando vinha a dor, era 9. Então, bem alto, né? O protocolo de intervenção foi por 14 semanas, divididos em 3 fases, de 0 a 4 semanas, 4 a 9 e 9 a 14. Ele, na primeira fase, ele ia 2 vezes ao laboratório de pesquisa, recebia as orientações do exercício, fazia os exercícios em casa, uma vez por dia, 3 séries de 15 repetições, tá? Protocolo 1, né, fase 1, exercícios isolados, sem sustentação do peso corporal, a ponte, né, ou elevação pélvica, com a mini band ali para trazer uma intensidade maior, e a abdução do quadril deitado. Então, essa relação de peso corporal é uma forma de se identificar e dar intensidade, né, ao exercício. A posição corporal é um fator que ajuda a gente a colocar sobrecarga ou reduzir a sobrecarga. Fase 2, já exercícios com sustentação do peso, era o agachamento, sempre com uma banda, deslocamento lateral, né? Sentar e levantar o unipodal e o step down, que é o descer a escada, que é uma das atividades que ele sentia bastante dor, tá? Nesse exercício de step down é onde foram feitas as avaliações, tá? Fase 3, exercícios funcionais, né? O avanço, a fundo 45 e saltos verticais, tanto o unipodal como o bipodal. Então, esse foi o protocolo. Os instrumentos, então, se avaliou a dor através de escala, testes neurodinâmicos, avaliação biomecânica, um sistema de análise de movimento, né, com marcados pontos com fita refletiva, né, e o exercício era o step down. Testes palpatórios, que eu já falei para vocês, testes funcionais de força e comprimento, né, dos testes de Kendall, e entre eles Thomas, Faber, entre outros, né, para avaliar a condição. Os principais achados, tá? Então, o que eles identificaram? Uma melhora no pico de adução do quadril, quando ele descia, né? Então, ele aduzia o quadril, por fraqueza, né? Da região dos abdutores. Então, ele tinha um pico de 15,9 graus no pré-teste, que foi para 5,8 graus. Então, melhorou a funcionalidade, melhorou a estabilidade do quadril, né? E rotação interna de 12,8 graus para 5,9, né? Então, melhorou bastante. E isso, consequentemente, gera uma melhora no quadro doloroso desse indivíduo, tá?
Aumentou a força de abdutores e rotadores externos do quadril, EVA zerou, né, a escala zerou, e 1 ano após eles foram a avaliar esse indivíduo novamente e ele também não tinha mais dor, tá? Então isso é uma coisa bem interessante. Então isso demonstra, né, que é importante, é bem importante a gente manter os exercícios, mas mais do que qualquer coisa, avaliar as cadeias, os trilhos anatômicos, identificar os músculos que estão hiperativos e hipoativos, para que a gente possa fazer uma intervenção adequada. Usar simetria, né? E assimetrias de estímulo quando for necessário. Porque se eu fizer só rotadores, eu posso em algum momento, rotadores externos, eu posso em algum momento gerar algum desequilíbrio. Então, sempre avaliar e reavaliar. Toda sessão é uma avaliação, tá? Agradeço, pessoal, por vocês terem ficado até aqui. Me acompanhem, porque agora a gente tem um novo projeto aí, né? O Prática e Ciência, onde nós vamos trazer esses conteúdos, mas para um grupo fechado. Então, bastante coisa nova e inovadora. Certo? Aguardo todos. Um grande abraço.